Salve Deus. O que é realmente o leito magnético? Nossa mãe mentora, naquele tempo, 59 mais ou menos, ela, como motorista de caminhão, e começou a ter as visões dela, e aquela dificuldade muito grande. E eles pediram, o Pai Santa Branca apareceu para ela, quando ela estava começando nos transportes dela, na jornada dela iniciática, na preparação. Eu tirei de uma preparação muito grande. E o Pai pediu a ela que fosse, então, nos mundos negros e conversasse, né, com aquele povo, porque ela ia assumir uma missão, um compromisso muito sério nesse plano físico, com esses doutrinadores, com seus filhos. E até então, ela achava que os filhos dela fossem Gilberto, a Carmen Lúcia, o Raul e a Vera Lúcia. Porque ela achava, na mediunidade dela, ela achava que ela estava com a mente atrapalhada, ela achava que ela via aquelas visões, né, conversava com aqueles espíritos, entidade de luz, espírito sofredor, e ela falou, meu Deus, se eu perder o juízo, como é que vai ficar esses meninos? Ela era a mãe e o pai de 4 filhos. Aí o Pai Santa Branca disse a ela, filha, vai nos mundos, nas cavernas, e pede a eles para não tocar nos seus filhos. Então ela foi para fazer exatamente o que o pai mandou ela fazer. Ela pensava que fosse para proteger os filhos dela carnais, mas não era. Era todo esse mundo de gente, esses doutrinadores todos. Então ela foi, e lá eles diziam, e ela dizia assim, olha, não toque nos meus filhos, eu tenho filhos, assim, o que você vai ter? Filhos? Não, pode ir, ninguém toca não, ninguém toca. E ela fez então esse compromisso, esse pacto com esses espíritos. Então ela fez um leito magnético no espaço, com os cavaleiros de Oxóssi e as missionárias das legiões, para que nenhum espírito tocasse no doutrinador. Muito bem. Então ela veio embora, depois veio aqui para o Vale, começou a doutrina, o desenvolvimento, em 73 veio a iniciação, em 75 veio a elevação de espada, e depois a centúria, as consagrações, vieram as emissões, tudo foi uma grande conquista dela nos mundos superiores, todo dia, naquela luta imensa para formar o que o Pai prometeu a Jesus. Da Santa Branca ele formou esse mestrado com ordens de Jesus e veio para implantar na Terra o sistema iniciático em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo nosso, um preto velho desse incorpora e ele fala em nome de nosso Senhor Jesus Cristo muitas vezes, sauda para a Santa Branca. Por quê? Porque é este compromisso assumido desse mestrado. Muito bem. Então, a tia, quando nós fomos fazer a lei do leito magnético, ela aí foi nos explicando como é que funcionava, por que é assim, por que é dessa forma. Foi o que ela registrou no céu. Na legião eles fazem assim, o leito magnético. Então, veja bem. O adjunto que for comandar o leito magnético faz a sua emissão e a abertura da corrente evangélica, né? Ou seja, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu, mestre tal, peço permissão do por aberto. E faz o canto, né? Faz a emissão e o canto, que acopla a emissão. Então ele tem que ter um cavaleiro, os 10 cavaleiros de Oxóssi, mais um cavaleiro da lança lilás com 2 cavaleiros de Oxóssi, o cavaleiro da lança rosa com 2 cavaleiros de Oxóssi. São linhas de força das legiões que é buscado naquele momento, naquela assistência. Então, veja bem, os cavaleiros de Oxóssi manipulam a força da cura desobsessiva, dos cegos, dos mudos, dos incompreendidos, né? E o lança vermelha,
que vem com este poder. O lança-rósea, ele traz da legião, do quinto plano, uma linha de força de harmonia, uma linha de força de amor, do amor incondicional, de uma harmonia, porque o cavaleiro da lança-rosa, ele trabalha naquela legião, né? Levando aquela harmonia a espíritos revoltados, a espíritos que estão em agonia, ele leva esta energia, envolve esses espíritos e eles vão para o julgamento nas legiões. Por isso nós temos então o cavaleiro da lança rosa. E o cavaleiro da lança lilás, ele trabalha numa linha de força da grande universidade de Montante. É a força da cura do espírito e do corpo físico, a verdadeira cura iniciática. Isso tudo para a proteção do médium. A corrente mestra não precisa do leito magnético, tá certo? É para o médium, é a assistência do médium do amanhecer, do mestre, da ninfa e mestre. Muito bem. Aí duas samaritanas serve o vinho ao cavaleiro da lança reino central, ao cavaleiro da lança vermelha, ao lança rosa e o lança lilás. E se tiver algum mestre arcano participando do trabalho, elas deverão servir também o vinho. Caso haja algum arcano, né, que está ali como cavaleiro de Oxóssi, ou trabalhando ali em algum setor ali, terá que ser servido também do vinho. Salve Deus. Muito bem. Então, começa a chamada. Quando o cavaleiro da lança central chama, vai um fio de luz lá no cavaleiro da lança vermelha. E ele diz, meu mestre, tal, né? Para que eu possa libertar essas forças sem medo, e eu chamo aqui na minha presença a ninfa fulana de tal. A ninfa vem e faz o canto. E vai acompanhada por duas Dharmoshindra, porque a partir daí abriu-se o neutron e ela está sob um poder de força da emissão dela, que está seguindo. Ela não pode ali agora deslocar mais sozinha. Ela terá que se deslocar por uma corte, por duas balizas, que são as Dharmoshindra. Conduz até ela ao reino central. Lá o reino central recebe a lança dela, ela se vira, faz o canto, recebe, devolve o microfone e recebe a lança. Olha, quando nós fazemos a iniciação, com o que nós juramos na pira? Nós juramos com espada no peito, não é assim? Quando nós fazemos a elevação de espada, o cruzamento da força evangélica com a força iniciática, nós também juramos sobre uma espada, não é assim? Passamos por cima da cabeça de nossa mãe e tal, ou quem tiver representando, não é assim? Quando nós fazemos a centúria, também são sobre cruzamento de espadas. Quando é o símbolo, quando nós vamos entregar energia no templo, como é que nós fazemos? Recebemos uma espada e entregamos ao comandante do dia, quer dizer, estamos entregando o nosso trabalho ao comandante do dia. Assim é a ninfa. A ninfa também terá que entregar a lança ao comandante, quer dizer, estou entregando a minha força, né? E o comandante entrega para ela o microfone. Ela faz o canto, se vira para o mestre, entrega o microfone e recebe a lança. E diz, peço permissão a vossa mercê para me retirar. Já estamos agora inventado dos tempos para cá, já tem mestre que não recebe a lança, já tem ninfa que não entrega a lança. Se a ninfa não entregar a lança, é preferível ela fazer a emissão então lá, junto ao cavaleiro da lança vermelha. Ela faz a emissão lá e o canto, lá mesmo. Porque ele não precisa dela. E para quê? Para que ela vai emitir lá em cima? Só para emitir? Não. Ela vai entregar uma força, fazer o canto da falange, que ela pertence, na legião. Eles estão projetando a força, tá certo? Através da entrega da lança. Foi assim que a clarividente nos ensinou. Então não adianta nós querermos inventar alguma coisa ou criarmos alguma coisa. Nós não temos capacidade para isso. Temos que fazer aquilo que ela determinou.
não é? Senão não precisava de lança. Para que a lança? Ela já está conduzida por 2 darmochim, não precisava de lança. Tá certo? Salve Deus. Pois bem, conforme vai chamando, cada ninfa que ele chama, ele diz, para que eu possa libertar essas forças sem medo, chamo aqui na minha presença a ninfa tal. Ela emite, abre o nêutron, impregna com aquele magnético que vai, e ela vai levar ao reino central, o comandante geral do trabalho. Aí quando ele emite, quando ele chama, vai outro fio de luz para lá e outro para cá, que cruza assim. Esses fios de luz vão se cruzando. Quando chama, o cavaleiro da lança de lilás, ele faz como um redemoinho assim, ó. Certo? Então ele cruza assim e assim. E vai formando como uma rede. O que é uma rede magnética? É como uma névoa. Uma névoa que vai proteger todo o corpo mediúnico que está dentro do templo e quem está fora, se estiver sintonizado com o trabalho. Tá certo? Porque muitas vezes você está em casa, assim, hoje é quarta-feira, quem é que está comandando o leito magnético hoje? Fulano de tal. Aí você fica naquela sintonia, você recebe também. É Cristo Jesus. Tá certo? Então, a tia disse que um dia ela estava ali, logo assim nós começamos, ela estava aqui na casa grande, e viu um fiozinho que veio assim, e ela falou, uai, é como um raio. Aí o pai João falou para ela, é do leito, filha, que eles estão comandando lá. Certo? Aí, quando a gente terminava o leito, eles falavam para ela, mais cuidado, filha, com a parte evangélica. Aí ela disse, eu vou iluminar melhor, vou cuidar melhor, porque um dia vocês vão ver, ela falava, um dia vocês vão ver como imagem de televisão, assim. Certo? Do leito magnético. Então, é muito importante o nosso trabalho, todo o nosso mestrado, porque são poderes que nos emanam, mas que nós não podemos fazer esses trabalhos simplesmente por fazer. Tá certo? Simplesmente cair numa rotina. Aquilo numa rotina não, tem que haver vibração, quem vai perdendo a vibração. Tem que haver uma vibração positiva, tem que haver uma emanação, nós temos que estar vibrando, não fazer por fazer. Tá certo? Salve Deus. Então, você vai emitir no leito. Se você for daquele adjunto que está comandando, também não precisa emitir emissão especial do mestre fulano de tal. Não. Só se o mestre que estiver comandando não for a sua origem, não for o seu adjunto. Se for um outro adjunto, você terá que emitir emissão especial do mestre fulano e tal. Salve Deus. Então, quando ele passa na primeira... Porque o leito magnético, ele é uma contagem em si, ele é uma contagem de forças. São por passos. O primeiro passo é esse, todas as ninfas emitirem. No final, assumiu na legião dos mundos encantados, na legião do Divino Mestre Lázaro, a Jassanã é que encerra a primeira parte do trabalho que eles fazem na legião. A tia botou aqui também as Jassanãs fechando o trabalho. Depois que a Jassanã emite, vai entrar uma outra contagem de força, uma outra chamada para a legião dos encantados, para cruzarem as forças positivas, tá certo? Ou seja, a energia extraetérica. Então, a Jassanã, ela segura a cabine dos 5 cavaleiros da direita, e a Muruaci segura os 5 cavaleiros da esquerda, do lado esquerdo. Salve Deus. Então, quando terminar, que todo mundo emitir, que terminou o primeiro passo, a Jassanã encerrou os cantos, vem o reino central e diz assim, salve Deus, Jesus divino e amado mestre, venho na lei deste poder iniciático, emitir este imenso amor do povo de Simirombo, nosso Pai, na força absoluta que vem de Deus Todo-Poderoso. Jesus, venho emitir os meus poderes da energia do meu povo, do povo que me confiaste, da força de Akhenaton e de Amon-Ra, dos Ramsés e do rico Vale dos Reis. Digo, Jesus,
das minhas heranças, do meu amor. Dai-me força, Jesus, meu mestre, para que eu possa repartir nesse instante essa grandeza absoluta que em breve correrá em todo o meu ser, fazendo eu me encontrar comigo mesmo. Jesus, esses laços que me competem, que vêm dos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, vêm juntar-se ao meu batom. Ao meu batom na sua divina graça, reino dos encantados, das heranças que tanto suspiro e que invoco nesta bendita hora. Nefertiti, que rompesses os mistérios de Deus Ra, denunciasses os tesouros das esfinges e sofresses as paixões dos faraós, desencantes aqui todas as dores e enfermidade, dai luz aos cegos e retira o mal dos nossos corações. Ó Jesus, sinto-me encorajado nesta bendita hora e na perseverança do meu espírito me faz chegar até aqui. Luzes de todo o universo se entrelaçam na força absoluta deste amanhecer. Ó Semiromba, meu Pai, eu sou aquele que caminha em sua bagagem e percorre a sua jornada neste canto universal. Hoje assumo este lugar, simbolizo Piti, a minha mãe, nos poderes do meu Atom, nas 7 colunas de Delfos, na estrela testemunha que ainda rege este universo. Aí ele faz a emissão, registrando este passo. Ele abriu, registrou o primeiro passo que veio os cantos das missionárias e foi até quando a Jassanã encerrou o canto das missionárias. Agora, ele, depois desse canto, ele tem que fazer a emissão para que registre nos mundos encantados e que a força possa fluir. Tá certo? Terminado a emissão, ele reclama a presença do primeiro cavaleiro da lança vermelha, que se manifeste e venha em meu favor para atender nosso Pai Santa Branca nessa jornada. Primeiro cavaleiro da lança vermelha, adjunto mestre fulano de tal, /0/X/0/. Ou seja, ele está dizendo que para que ele parta com o que ele tem, na sintonia que ele tem, com a assistência de um povo no céu, em favor daquele trabalho. É isso que ele fala, o Cavaleiro da Lança Vermelha. Aí ele parte e diz que aquele trabalho pertence ao comando dele, né? Aí ele começa então as chamadas, quando o Cavaleiro da Lança Vermelha termina aquele passo, ele começa a chamada dos Cavaleiros de Oxóssi, que vem na mesma linha de força do Cavaleiro da Lança Vermelha. O comandante diz: salve Deus, primeiro Cavaleiro de Oxóssi à minha direita. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho a contagem do povo que eu disponho nesse trabalho, a serviço de Semiromba, nosso Pai. Quer dizer, ele entra nessa linha de força buscando esta legião para assistência daquele trabalho, da contagem daquele povo que ali está. Dos cavaleiros, do Cavaleiro da Lança Vermelha, do Lança Lilás, do Lança Rosa, dos Cavaleiros de Oxóssi. Ele está dentro dessa contagem de força. Primeiro cavaleiro à minha direita. Primeiro cavaleiro de Oxóssi à minha direita. Tem a contagem precisa desse trabalho a serviço de Semiromba, nosso Pai. E está tendo aquela contagem. Ele emite e apresenta a ninfa dele. Tenho à minha esquerda a ninfa Lua, que juntos dividiremos a vossa mercê todo este canto que por Deus foi determinado. Ela tem que fazer a emissão registrando o canto dela na legião para que ela possa ter assistência da guia missionária que ela pertence nos planos físicos, nesse trabalho de leito magnético.